Olá, band de curiosos que visitam o canto da Raposa. Estou aqui com mais um vídeo e eu vou começar deixando pelo menos duas coisas claras. Eu vou explicar o porquê que eu fiquei esse tempo sem postar vídeo lá no final do vídeo. E segundo, que meu objetivo com esse vídeo de forma alguma é passar qualquer pano ou é, coisa do tipo para a Netflix. Eu estou fazendo esse vídeo com o intuito de outra, com o intuito de entretenimento e dando um pouco mais de palco a algumas séries que, na minha visão, acabam ficando meio obscurecidas no catálogo da Netflix e que, na minha opinião, mereciam mais. E é claro, já de brinde fazer uma review, né? Então, bom, começando com o episódio 1 da série de Netflix Ainda Tem Salvação, que é basicamente fazendo review de séries que, na minha opinião, são muito boas e mereciam muito mais reconhecimento e muito mais palco. Começando com. Ô, droga! Ai, Hotel Assombrado. Sim, eu sei, título relativamente. Não vou falar vago, né? Título relativamente clichê. Ai, e bom, no caso, o vídeo vai ter spoilers e vai ter a parte que não vai ter spoilers. Que eu vou fazer a separação basicamente pela minha roupa, já que eu não consigo ver o tempo total de gravação para falar, ó, depois desse tempo aqui tem spoiler, depois desse tempo aqui já não tem spoilers. Não. Então hoje é basicamente pela minha roupa. Enquanto eu tiver com isso aqui, eu vou estar falando sem spoilers. E quando eu tirar, é que eu vou começar a falar com spoilers. Então vamos lá. Primeiro começando com o básico, que a própria série diz, então não é spoilers, que se trata obviamente de um hotel mal assombrado, né? E eu vou ser sincero que nesse ponto me lembrou muito outra série que eu tinha assistido recentemente de Hotel Assombrado, mais ou menos essa mesma vibe e tudo mais. Os fantasmas residindo no Hotel Assombrado. Isso eu tô falando da outra série, que acaba se parecendo muito com essa. Mas enfim. E tanto as dinâmicas que aparecem na série, algumas que acabam relativamente sendo abandonadas, tudo bem, né? Que é com relação a como seres sobrenaturais meio que coexistem, alguns conseguem cauterar, entre muitas aspas, outros. É, mas enfim, na minha opinião, os personagens dessa série são muito carismáticos, são muito interessantes de se acompanhar. Na minha opinião, todos eles são bem escritos, com exceção, obviamente, do moleque da série, que na minha opinião é um pouco besta demais e acabam tendo algumas cenas, na minha opinião, bem desnecessárias para dizer um mínimo. É, e simplesmente tirando esse único detalhe, todos os outros personagens da série, na minha opinião, estão sendo muito bem escritos e muito bem trabalhados, até mesmo personagens sobrenaturais. E eu vou deixar para falar de um personagem sobrenatural específico na parte com spoilers. Mas enfim, é uma série que, de verdade, mesmo sendo em desenho, consegue ter muito mais violência, consegue ter muito mais ação do que muita série em vida real, de verdade. Tanto é que essa outra série que eu comparei agora há pouco, que tem um tema relativamente parecido, é muito mais pé no chão, é muito mais é, pacífico, entre muitas aspas, do que essa série. Essa série é muito mais agressiva no tema sobrenatural e, na minha opinião, isso é fantástico. É que praticamente todo episódio tem uma coisa diferente, seja um fantasma diferente, seja algum outro ser sobrenatural, até seres físicos sobrenaturais ou não, até algumas coisas que, na minha opinião, pareceriam mais com ficção científica, né? Mas enfim. Então, essa aleatoriedade da série
de ser basicamente como uma mistura de Hotel Mal Assombrado com Gravity Falls. Na minha opinião, isso foi sensacional. Eu acho que essa é a melhor definição para essa série. É basicamente como se em Gravity Falls tivesse um Hotel Mal Assombrado. Ai, e sinceramente é uma série que te prende do começo ao fim. Não vou dizer exatamente que te prende no sentido de você ficar muito apreensivo com relação ao próximo episódio e tudo mais, mas é uma série que te prende pela qualidade. É uma série que você vai assistindo um episódio e depois você vai assistindo outro episódio e outro e outro e outro. E aí quando você vê, você já tá maratonando. É sério, isso aconteceu comigo. Eu só não maratonei tudo o dia inteiro porque eu comecei a assistir essa série à noite e aí eu capotei. Simples assim. Se não, eu tinha maratonado a série inteira em um dia. É... Bom, eu acho que eu já acabei falando relativamente bastante da... sem spoilers e bom, vamos lá. Ai, agora que eu vi que eu literalmente acabo vendo uma cabeça fantasma que sem o traje, mas bom. Ai, bora lá. Começando a falar com relação aos personagens. Que na minha opinião eu vou falar do pior pro melhor. No caso, começando pelo Ben, que é o garoto da série, que na minha opinião é. Não vou falar completo idiota, mas é, é aquele tipo de personagem feito pra ser piada, feito pra ser o, o pateta do grupo. Então, basicamente esse é aquele estilo de personagem. Na minha opinião, tudo bem, algumas vezes isso até combina, até acaba sendo engraçado, então não é de todo mal ele tá nesse aspecto de personagem, mas o tenso é que não é só ele na maioria das vezes. Ele acaba disputando isso com o tio dele. Então você ter dois personagens para competir esse cargo acaba sendo um pouquinho exagerado na minha opinião. E principalmente a cena que me fez colocar ele nos personagens que eu menos gosto foi aquela cena dele, é, entre muitas aspas, é, com o amor próprio dele. Para não falar outra palavra, se você assistiu a série, você sabe do que eu tô falando. Se você não assistiu, assiste porque vale a pena mesmo assim a série. Assiste porque vale a pena mesmo assim. E eu vou até levantar outro ponto aqui, eu não quero levantar, mas acabei de lembrar. Essa série, na minha opinião, tem zero lacração. Sim, eu falei essa palavra. Oh. E basicamente, na minha opinião, realmente tem zero lacração. Eu não senti em nenhum momento. O único momento, para não falar que não foi em nenhum momento, que eu senti foi nessa cena específica que eu falei do amor próprio. E eu só tô falando do amor próprio para não falar o que acontece na cena. Isso não é realmente o título do episódio, ou tema, alguma coisa assim. Que foi o único momento que eu realmente vi alguma coisa que puxasse minimamente nesse sentido. Mas considerando como o personagem se comporta no resto da série, considerando o contexto da cena e como é a mentalidade do personagem, na minha opinião, isso pode se enquadrar como liberdade criativa e não como uma coisa colocada para ser lacrador. Bom, basicamente o resumo desse personagem é basicamente isso. O Pateta que de vez em quando faz alguma coisa inteligente. E sempre para ser o personagem que ou precisa ser salvo, ou tem algum problema idiota, ou que acaba sendo pego pelo vilão, entre outras aspas. Aí vamos lá. O segundo personagem que eu menos gostei dessa série. É que é foda falar que eu menos gostei porque eu gostei de todos os personagens, até do Ben. Mas bom, eu vou colocar nesse lugar a mãe dos protagonistas. Quer dizer, os protagonistas não, né? A mãe da família, basicamente, porque a família inteira é protagonista. Que ela é basicamente uma mãe solteira com os dois filhos, que inclui o Ben que eu acabei de falar. Que ela basicamente adquiriu esse hotel inteiro, porque o irmão dela acabou falecendo
e deixou esse hotel vago. E basicamente o começo da série é basicamente ela tentando fazer esse hotel funcionar. E é assim durante a série inteira. Tentando fazer esse hotel funcionar, só que pela fama de assombrado, ninguém quer ir pra lá. Ainda mais porque não é só a fama, né? Praticamente você abre a porta, tem 3 fantasmas te dando oi. Aí um querendo te esfaquear. Mas aí é. Mas aí são ossos do ofício. Mas enfim. E na minha opinião, ela é uma personagem bem trabalhada, é uma personagem que é interessante de acompanhar, só que considerando como são os outros personagens, na minha opinião, ela acaba sendo a mais sem graça. Só no caso fica na frente do próprio filho por ter um intelecto um pouco melhor e por acabar sendo mais interessante. Sendo que as melhores cenas dela são com a filha, basicamente fazendo esse contraponto e tudo mais, esse lance de confiança e blá blá blá. Mas enfim, agora indo pro próximo personagem, que é o tio. Sim, aquele mesmo que faleceu e deixou o hotel pra ela. Ele tá na série como um fantasma, que na minha opinião foi uma coisa realmente absurda. De quando eu vi pensei, pera, de um fantasma fazendo parte do time dos protagonistas. E não só um fantasma. Além de fantasma também tem um demônio que tá lá pra frente. Ah, é. Que eu acho isso simplesmente sensacional. É aquele típico tio piadista e tudo mais. Ele tem um desenvolvimento muito show na série. Porque ele ainda quer fazer parte, ele ainda quer viver, mesmo não estando mais vivo. Na minha opinião, isso é simplesmente ótimo na série. É simplesmente sensacional. E quando chega perto do final, que mostra como que ele morreu, eu de verdade eu fiquei em choque, eu não acreditei. Esse é um ponto que mostra que a série realmente é impactante, a série realmente tem momentos impactantes. Na minha opinião, o maior, sem a menor sombra de dúvidas, foi quando mostrou a forma. Não mostrou exatamente, só contou, obviamente, a forma que o tio morreu. Que, na minha opinião, me deixou de boca aberta. Eu pensei, não é possível que eles colocaram isso nesse tipo de série. Tudo bem, tem sangue, tem demônios, que o próprio tema já é meio mórbido falando de fantasmas, mas eu não achei que eles tinham colocado. Eu não achei que eles colocariam esse tipo de tema na série. E como eu já estou na parte com spoilers, eu posso falar como é que ele morreu. E basicamente ele se matou. Sim, ele se matou. Aí entra naquela ideia que você viu a série inteira vendo ele sendo um piadista, tentando ficar com as. Tentando elevar o astral e tudo mais, tentando fazer todo mundo se sentir bem, tentando fazer todo mundo se sentir feliz. Aí entra naquele paradoxo, né? Quem é que faz o palhaço rir? Eu acho que no caso dele ninguém, né? E isso, na minha opinião, deixa o personagem muito mais profundo e muito mais complexo. O que fez que eu gostasse muito mais do personagem. De verdade. Agora, indo pro segundo lugar, que é a garotinha. Que eu achei que eu não ia gostar tanto dela, que eu achei que ela de verdade era a, aquele aspecto, baseado naquele aspecto de Mary Sue, sabe? De personagem simplesmente boa em tudo, sei lá o que, que até foi um dos meus medos no começo dela acabar sendo a protagonista, ser boa em tudo, blá 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 blá. Só que não, ela é simplesmente uma garota normal que busca aprender sobre esse mundo sobrenatural e que simplesmente é, tenta, tenta ajudar a família dela, simplesmente tenta ajudar a mãe dela, até mesmo com os fantasmas. Acaba protegendo a própria mãe várias vezes, principalmente contra alguns fantasmas. É a maior conhecedora de magia da família
Mas dá pra acreditar nisso por conta de curiosidade infantil, blá blá blá, mas. Enfim, na minha opinião, ela é uma personagem muito bem construída, principalmente por conta da relação que ela tem com o demônio da série. E sim, tem um demônio no time de protagonistas que é o próximo e o primeiro da minha lista. Que eu vou explicar por quê. E simplesmente a relação deles eu acho um negócio muito show, porque ela é aquela típica é, personagem, aquela típica irmã arteira, que simplesmente atormenta todo mundo e faz de tudo. E engraçado que na parte que eu falei que tem até partes com ficção científica, ela literalmente traz criaturas mais ou menos como no filme. Eu acho que não é Dominador de Corpos, mas. Sabe aquele típico personagem dominador de corpo? Que se infiltra, entra no seu corpo, se passa por você e blá blá blá. Acho que é Invasores de Corpos o nome do filme. Ela literalmente traz um bicho que é exatamente assim. E esse episódio eu simplesmente achei fenomenal. Que é completamente na ideia de ficção científica. E eu não esperava nada disso em uma série sobrenatural. Mas bom. E além disso, agora indo pro que na minha opinião é um personagem preferido da série, que é o demônio da série, o Abaddon. Que ele de começo parece. Parece não, ele de começo é aquele personagem esquisito, aquele personagem feito para parecer realmente esquisito, feito para ser basicamente aquele. Eu vou repetir de novo, mas feito para ser aquele personagem esquisito, sabe? A gente fala uma coisa aleatória, diz uma coisa completamente louca. E aquele personagem feito para parecer, entre muitas aspas, assustador e tudo mais. Que a história dele é basicamente simples. Ele era um demônio, fodão no inferno, veio pra terra, possuiu um moleque, o pai do moleque era padre, prendeu ele no corpo do moleque e antes de exorcizar para eliminar completamente ele, o Avador conseguiu dar uma cabeçada e se jogar com o padre do penhasco. Ele não morreu, porque é um demônio, e ficou preso durante anos e anos no corpo de um molequinho. Agora imagina isso, um demônio preso no corpo de um molequinho. É basicamente isso o Abaddon. E, incrivelmente, várias coisas na série que acontecem com o próprio Abaddon mostram que não é tão simples assim, tão preto no branco. Eu sei que tem gente que gosta de simplicidade, colocar demônios só com o mouse, blá, blá, blá. Mas eu vou ser sincero que eu gosto um pouco mais de aprofundamento. E já no primeiro episódio, quando outro demônio aparece e acaba sendo mostrado que, por exemplo, que o castelo que pertencia ao Abaddon simplesmente foi destruído e que alguns demônios nem sequer se lembram mais dele, isso, isso acaba sendo muito interessante para começar o desenvolvimento dele, para mostrar que talvez ele não tenha mais um lugar no inferno. É, isso começa a se passar, ele começa a criar realmente um vínculo com os personagens, considerando os personagens realmente amigos. Tudo bem que lá no final da série, no último episódio, que é o episódio basicamente do Abaddon, ele fala pra garota que acabou sendo a amiga mais próxima dele, que era simplesmente uma conhecida, porque ele tinha milênios de existência e que esse tempo que eles passaram juntos foi apenas um momento, sei lá o que, que ela era uma conhecida próxima dele. Sendo que os dois tinham até um aperto de mão, né? Sacanagem isso. Mas enfim. E mostrando basicamente que depois que ele conseguiu realmente reaver os poderes, mas que isso literalmente começou um apocalipse e que acabou matando todos os personagens, até o fantasma, ele acabou se arrependendo tanto que ele literalmente
voltou para o início dos tempos, usando um objeto que eles tinham encontrado no começo do episódio, para literalmente tentar desfazer isso. E essa cena, na minha opinião, é muito boa, porque ele literalmente vai desde o início dos tempos centenas e centenas de vezes para salvar aquela família que nas falas dele foi apenas um momento, né? E no final do episódio, mostrando ele surtando por simplesmente ter bilhões e bilhões de anos vividos tentando resolver isso, é simplesmente incrível. A discussão interna dele entre poder e amizade foi, na minha opinião, sensacional. Dele falando que quer a glória, mas quando consegue parece errado. Mas ele quer a glória que parece certo. Só que ele não consegue. Que ele perde a glória pra garantir a amizade, ele queria a glória. Esse não vou falar combate, essa dualidade mental nele, eu achei simplesmente sensacional e achei muito engraçado também. Mas bom, o que eu tinha falado a série eu acho que eu já falei. E antes de terminar o vídeo, comentando do porquê que eu. Ai. Opa! Ai. Ai. Pronto, voltei a não ser mais na cabeça. Comentando do porquê que eu parei de postar uns vídeos, basicamente porque, ironicamente, no mesmo dia que eu voltei a gravar, logo depois de um tempo, eu comecei a ficar doente de novo. Sim, eu sei que eu falei quando eu voltei da última vez a gravar que eu estava doente, tinha melhorado e depois minha doença voltou com força. Mas bom, agora estou bem, espero continuar postando vídeos e continuar essa série de Netflix. Ainda tem salvação, porque pelo menos ainda tenho mais duas séries que eu lembro agora de cabeça pra falar. Eu sei que tem mais, mas é isso. Até a próxima e eu fui.